Minha gente, vamos agora falar de saúde, porque hoje é o dia 31 de agosto, dia do nutricionista. Uma data que visa homenagear o profissional que ajuda a melhorar a qualidade de vida e saúde dos seus pacientes. Por isso, a gente, além de parabenizá-los, claro, a gente vai aproveitar a oportunidade para saber sobre mitos e verdades da alimentação com a participação da nutricionista Rafaela Batalha, que está ao vivaço aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Parabéns, né, por esse dia tão especial. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite também, a todo mundo da TV Atalaia. É uma missão, né? Isso que a gente fala. Normalmente, quando a gente escolhe uma profissão, a gente ama o que faz e aí tem isso como missão de vida, né? Porque você vai ajudar a saúde das pessoas. A alimentação hoje, ela envolve, né, uma série de fatores. Inclusive, toda vez que a gente vai a uma consulta, a gente sempre ouve como é que está sendo a sua alimentação, está regular, é sempre importante você cuidar da alimentação. E aí eu queria que você falasse desse desafio, né, de ser nutricionista. Então, é um desafio assim muito alto pra gente que é nutricionista, lidar com a individualidade, né, de cada paciente, de ter o paciente como muitas vezes um filho, né? Às vezes a gente brinca de dizer que nós nutricionistas somos um pouco psicólogos também, porque lidamos com a vida dele como um todo, temos que entender cada paciente de forma individual, temos que entender o problema que ele passa, a história de vida dele, encaixar cada detalhezinho do plano na sua rotina. Perfeito. E é isso, né? E assim, tentar dar certo, fazer com que ele tenha adesão ao plano alimentar. Isso, que é muito importante, né? E muitas das vezes também a pessoa não precisa de um plano alimentar, ela só precisa de um empurrãozinho, de uma pequena mudança para poder ter realmente resultado como um todo. Maravilha. Então vamos aos mitos e verdades que já estão separados e eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas em relação a isso, assim como a gente. Vamos lá, ó. Quem vai esclarecer é a nossa querida Rafaela, nutricionista. Açúcar demerara engorda menos que o açúcar comum? Ih, gente, essa dúvida é comum a muita gente, viu? É mito, Jaque. É mito? É. Açúcar, eu costumo dizer no consultório que açúcar é tudo igual. Então, assim, se a gente tem um açúcar refinado, um açúcar mascavo, um açúcar demerara, ele vai engordar como um todo. Se a gente for pegar realmente a porcentagem de carboidrato que tem ali, por exemplo, em 100 gramas de açúcar, em todo açúcar vai ser igual. O que às vezes o açúcar mascavo ele tem de melhor, assim, em comparação com o outro? É só a questão mesmo de não ser tão refinado. Mas, no geral, no fim, ele vai dar no mesmo. Então, ele vai ter uma quantidade de açúcar igual aos outros. Gente. Então, é um mito. Olha aí, mito, viu? Vamos agora a mais um mito ou verdade. Comer 6 vezes ao dia ajuda a emagrecer? Mito também. Porque durante um bom tempo, e ainda assim tem gente que faz essa prática, né, de tem que comer 6 vezes ao dia, de 3 em 3 horas. Imagine se a gente pega um paciente que ele tem um problema de compulsão alimentar e eu peço para esse paciente comer 6 vezes ao dia. Ele não vai comer pouco durante 6 vezes ao dia, ele vai comer muito durante 6 vezes ao dia. Então, às vezes, a estratégia que a gente tem de passar para esse paciente é realmente comer 3 vezes ao dia, ou 4 vezes, ou até 2 vezes, de acordo com a sua rotina. Tem paciente que trabalha o dia inteiro e não tem como fazer 6 vezes ao dia. E ele também consegue ter um bom resultado de emagrecimento. Então, a gente tem que ter realmente um estudo mais aprofundado da rotina do paciente. Então, mito, viu, gente? Vamos a mais um. Whey protein causa mal à saúde? Mito também. Agora, o que é que a gente realmente fala para o paciente? Como eu já venho falando, eu bato muito nessa tecla. Individualidade. Não é todo mundo que precisa suplementar proteína. Por quê? Se a gente já tem uma alimentação que é rica em proteína, que a gente come carne, frango, ovo, queijos, a gente não precisa fazer uma suplementação, não necessariamente precisa. Agora, tem pessoas que precisam tomar um suplemento de whey protein, porque é mais fácil ele aderir e ele bater a quantidade de proteína que a gente precisa durante um dia. Porque o whey protein, ele também, a proteína em si, ela também ajuda no processo de emagrecimento. Porque ela causa uma sensação de saciedade mais alta. Então, comparado a um carboidrato, o whey, uma proteína, ela realmente é mais fácil, ela te ajuda muito mais a emagrecer do que um carboidrato, tá? Então, não necessariamente faz má saúde. E isso a gente tá falando de indivíduos saudáveis.
Se a gente vai falar de indivíduos que têm problemas renais, aí já é outra história. O cálculo de proteína para ele é completamente diferente. Sim. Mas o whey protein não faz mal à saúde, tá? Perfeito. Vamos agora ao último, mito e verdade. Cada pessoa ela precisa de um plano alimentar individualizado? Mito ou verdade? Sim, verdade. Cada pessoa precisa de um plano alimentar individualizado. Por quê? A dieta da vizinha não vai funcionar para mim. Não, da minha não vai amiga, funcionar. Da minha irmã, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por exemplo, você tem uma mãe que foi para nutricionista. Você pode pegar dali a ideia base. O que é que o nutricionista vai passar muitas das vezes antes de passar um plano? As orientações básicas que servem para qualquer pessoa. Beber água. Eu já vim aqui outra vez no programa, a gente já falou sobre o consumo de água, falamos sobre a quantidade de água que precisa ser ingerida, né? Que geralmente varia de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então foi uma dica já que a gente já passou aqui antes. Mas o paciente ele vai pegar realmente a ideia base, mas não necessariamente copiar a dieta da vizinha. Sim, tá? isso. Porque não funciona. Não vai funcionar. Excelente, né? Olha aí, quero que vocês de casa tenham, né, absorvido todas essas ideias aí. Muitas vezes a gente tem como mito que é verdade como mito. Então tudo isso foi esclarecido e essa é uma profissão aí muito nobre. A gente realmente precisa agradecer a todos esses profissionais, né, em nome aqui da nossa querida Rafaela, que está representando os demais profissionais aí da nutrição e que sempre que a gente chama, ela vem aqui, atende o nosso pedido para falar sobre um assunto tão importante que é a alimentação aí para toda a sociedade. Exato. Muito obrigada. Quer deixar aí alguma mensagem especial? Quero, gente, é o básico, né? Vamos olhar para o alimento como alimento mesmo, vamos desembalar menos, né? E comprar mais coisas saudáveis. Eu sempre bato nessa tecla aqui também quando a gente vem no programa sobre respeitar também que tem outras pessoas passando por problemas, então a gente tem que olhar o alimento, tem que agradecer o alimento que a gente tem. E é isso. Eu queria parabenizar todos os meus amigos, meus colegas nutricionistas no dia de hoje e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Parabéns, maravilhosa, Rafaela.